Fala, meus queridos orgulhos do Doc, tudo bem? Mais um videozinho para vocês com um dos temas mais pedidos dentro da minha caixinha de perguntas. Disbiose, o que é, o que isso pode causar, o que leva a isso. Mas antes de vocês adentrarem nesse teminha, já se inscreveram no meu canal? Já estão me seguindo, já estão comentando, já estão mandando todo o videozinho para todo aquele grupinho seu, família, amigos, colegas, porque o tema hoje, pessoal, é aquele teminha que vai estar mudando literalmente a vida de vocês. Disbiose é como se fosse mais ou menos um desequilíbrio, digamos assim, uma gangorra entre bactérias do bem e bactérias do mal. Doutor, então tem bactérias do mal dentro do meu intestino? Pense que a gente precisa literalmente de todo tipo de boas companhias para estar nos ajudando, seja realmente essas bactérias que a qualquer momento pode dar ruim na nossa vida. Então essas bactérias do mal, ele tem sim a sua função dentro do intestino. E nós temos um constante equilíbrio, pelo menos deveria ser assim, onde vai estar nos protegendo de algum tipo de problema, alguma doença. Só que, convenhamos, nosso estilo de vida hoje é extremamente zaralhado comparado ao que era antigamente. Uma alimentação bem ruim, excesso de proteína, excesso de gorduras ruins, excesso de carboidratos refinados, açúcares, ou seja, a gente começa a ver que a nossa alimentação, que deveria ser muito mais regular daquilo que a gente não faz com aquilo que a gente deveria fazer, consumir proteína da maneira adequada, carboidratos mais complexos, boas fontes de fibra, hidratação. Então a gente começa a ver que a nossa alimentação alterando vai alterar sim toda a nossa função intestinal. E a nossa função intestinal alterando vai alterar toda a nossa parte orgânica, a nossa parte fisiológica, a nossa parte psicológica. É uma coisa assim que não é nem de agora, não é de 2023, mas nós sabemos que existe uma ligação muito interessante, extremamente perfeita entre o intestino e o cérebro. Então quando você tem uma alimentação que não seja de acordo com o seu intestino, e pessoal, às vezes a gente também tem uma alimentação até que boa, mas por exemplo, estresse, uso de bebida alcoólica, determinados medicamentos como antibióticos, antiácidos, o mais comum, até eu brinco muito, são aqueles medicamentos para gastrite, por exemplo, omeprazol. Pessoal, doença, tem que ser tratada como doença. E você achando que um omeprazol da vida vai estar levando você a todo um benefício, toda uma cura, pelo amor de Deus, né? Então a gente já começa a ver que as pessoas não querem tratar realmente a verdadeira causa. O estresse tem que ser tratado. Uma gastrite tem que ser tratada da maneira adequada. E tudo envolve mudança de estilo de vida, que é o que ninguém literalmente quer fazer. Só que o nosso corpo não vai dar mole. Vai ocorrer todo esse desequilíbrio. Esse desequilíbrio vai levar a uma disbiose. Qual o grande problema dessa disbiose? O seu intestino, ele tem funções que vão muito além de fazer cocô. Tira da sua cabeça que o intestino é só para cagar, tira da sua cabeça que o intestino é só para literalmente botar tudo para fora. Não. Te protege, absorve, cria determinadas substâncias que vão te fazer bem. Tem toda uma junção de funções que você vê que uma disbiose vai estar alterando isso em você. Então pensa, se você hoje tem uma disbiose, parte do que você come você não absorve. Se parte que você come não absorve, já tem toda uma alteração aqui em relação às suas funções orgânicas, por exemplo. E se parte do seu corpo hoje que não cria determinadas substâncias que são benéficas para o nosso todo o eixo fisiológico, você já começa a ter essa alteração. Vou dar um exemplo clássico, tá? Problema intestinal levando a um problema absortivo, levando a não produção de determinadas substâncias que vão alterar teu sono, vão alterar tua TPM, vai alterar toda a sua função de bem-estar. Então aquilo, pessoal, não é algo só do intestino, entendeu? É algo que realmente vai estar levando toda uma alteração orgânica em geral. Sem falar que aumenta a chance de sensibilidade alimentar, como glúten, leites derivados, amendoim, soja, alguns outros tipos de alimentos. Aumenta a chance de diabetes, aumenta a chance de hipertensão, aumenta a chance de câncer, entendeu? Então vocês começam a ver que não é qualquer coisa. Doc, pelo amor de Deus, estou com medo. Como eu faço agora para poder identificar se eu tenho ou se eu não tenho? A curto prazo, pensa que é toda uma disfunção intestinal que você vai sentir logo de cara. Excesso de gases, dor de cabeça, má digestão, fezes às vezes muito volumosas, ou às vezes constipação, às vezes diarreia. Sabe que tem toda realmente uma função intestinal que tem que funcionar. O intestino funciona bonitinho todo santo dia, ou pelo menos dois dias assim você tem uma certa dificuldade. A gente sabe que existe sim uma individualidade, mas você tem que ver o seguinte: meu intestino está funcionando da maneira adequada. Então você começa a reparar que excesso de gás, barriga estufada,
gases com odor extremamente forte, essa alteração da motilidade intestinal. Opa, já deu uma coisa alterada aí. Pode ser a curto prazo, que nem uma intolerância, algo que você comeu e fez mal? Pode. Mas é aquilo, a alimentação boa vai estar regularizando boas bactérias que vai estar voltando à sua normalidade. Agora, se for constante, desbiose, beleza? Então é aquilo, tem que tratar da maneira adequada. Qual a grande forma de tratamento? Comer da maneira adequada, relaxando, não usando determinados medicamentos sem acompanhamento de um médico. Um médico vai saber o momento do início, meio e fim, entendeu? Exercício físico da maneira adequada, tá? Ajuda muito em relação à motilidade gastrointestinal. Então é aquilo, pessoal, tem sim um caminho. O caminho ele é só, basicamente, arrumar a casinha, que você literalmente vai ter toda aquela plenitude de saúde que só o intestino saudável pode dar, beleza? Espero que vocês tenham gostado. Comente, compartilhe esse vídeo para que você ache que vale a pena. Curta e qualquer temazinho coloque aqui nos comentários que a gente vai estar lendo e criando novos temas para vocês. Um abraço!